bom? Muito bem, queridos. Abram aí as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler o versículo de número 19. Mateus 28, 19. Vou ler a partir do 18, tá? Só para dar sentido aqui ao versículo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Muito bem, irmãos. Nós vimos, a igreja viu a realização de um batismo. O batismo é uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Existem 3 formas de batismo. Uma delas é esta que vocês viram e que eu vou comentar um pouco mais hoje aqui na igreja. As outras 2 eu não posso batizar. Nenhum de vocês pode. Somente Jesus Cristo. Porque as outras formas de batismo é o batismo pelo Espírito e o batismo pelo fogo, né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então são 3 formas de batismo. Esse que eles participaram agora é aquele que a gente dá o testemunho, que nós nos arrependemos da nossa vida sem Cristo, de uma vida sem pecado, de uma vida pecadora, para uma vida sem pecado, né? O arrependimento. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece no momento da nossa conversão. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, quando nós abrimos o coração para Jesus, naquele momento em que nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, naquele momento ali nós somos batizados com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina ali em Efésios, que uma vez ouvida a palavra, nós passamos a crer, e naquele momento que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. Este é o batismo com o Espírito, e só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. O outro batismo é o batismo com fogo. Esse é o batismo com fogo, é o juízo. Nós vamos passar, depois, quando nós formos chamados, ali nós teremos o juízo do Senhor sobre nós. Então são 3 formas de batismo, tá? Que é o batismo nas águas, que foram feitas agora, que Jesus mandou que a igreja fizesse. E nós temos o batismo com o Espírito Santo, que é Jesus Cristo quem faz no momento da nossa conversão. Portanto, não existe aquela coisa do segundo batismo, como falam. Algumas igrejas, elas defendem a segunda bênção, ou o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. E, na verdade, a Bíblia nos ensina que o batismo é naquele momento da conversão. Paulo vai dizer ainda na carta aos Romanos que aquele que não tem o Espírito não é dele. Então, não tem essa história de se converter para depois receber o Espírito. Nós recebemos no ato, no momento da nossa conversão. E depois o do juízo, que também somente Jesus Cristo pode fazer conosco. E hoje, então, nós vamos falar sobre aquele que nós podemos fazer, que é esse batismo que o Luiz Nonato e a Paula participaram aqui conosco, tá? O batismo na Bíblia, é interessante a gente observar que a gente fala e ensina que o batismo é uma ordenança do Senhor para a igreja. E eu falei aqui, são 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E aí muitas pessoas não entendem por que só existem 2 ordenanças na Bíblia, não é? Por quê? Esse texto que nós
falamos agora, que nós iniciamos em Mateus capítulo 28, tem uma outra ordenança. Não é? Tem algumas versões que dizem assim: ide, portanto, fazei discípulos. Isso é uma ordenança, não é isso? Existem outras na Bíblia que Jesus vai falar, não é? Para ser meus discípulos, amai-vos uns aos outros. E assim está cheio, a Bíblia está cheia de ordenanças de Jesus. E por que só existem duas ordenanças quando se fala dentro do contexto da igreja, para que a igreja realize? Porque, na verdade, são ordenanças cerimoniais, né? Só existem duas ordenanças cerimoniais, e são a cerimonial sacerdotal, que somente o sacerdote pode fazer. A grande questão, né, a mulher pode ser pastora, não pastora, está muito nessa questão do que o sacerdote pode fazer e do que a mulher pode fazer. Essas duas ordenanças, a ceia e o batismo, são um cerimonial sacerdotal. Então, Jesus ordenou que a igreja realizasse duas cerimônias sacerdotais. E em outras, por exemplo, na igreja católica existem 7, né? Existem 7, que é extrema-unção, que é comunhão, que tem o batismo também, tem a ordenação, tudo são cerimônias, né, que são realizadas ali na igreja. Na igreja evangélica, na igreja cristã evangélica, nós temos apenas duas cerimônias, que é o batismo e a ceia. Então, eu espero que vocês entendam, né, a partir de agora, por que a gente fala apenas duas ordenanças e não, né, 3, 4, 5, sei lá quantas tem aqui no Evangelho. Se a gente for contar, são várias, né? Eu me lembro que eu participei de um concílio de uma pessoa que estava candidato a ser pastor, e aí perguntaram: quais são as ordenanças da igreja? Aí ele disse assim: são 3. Eu já fiquei arrepiado, né? Quando ele disse assim, são 3, aí o examinador perguntou: e quais são? Aí ele disse assim: é o batismo, a ceia e o dízimo. O dízimo do Senhor. Quer dizer, na verdade, essa pessoa não entendeu nada do que são as ordenanças da igreja, né? Como se realmente fosse ordem, né? E realmente é uma ordem, só que é uma ordem cerimonial. É essa que faz a diferença. Senão ele teria que dizer não apenas 3, mas acho que 10, 15, sei lá quantas tem, né, ali de ordens que o Senhor Jesus manda que a igreja cumpra. Tá? Então eu espero que vocês agora tenham entendido. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que só pode ser batizado quem crê. Não existe, o batismo vem depois da crença, né? Quando você entrega a sua vida a Jesus. Depois que você entrega a vida a Jesus, é que você é batizado. Vejam em Marcos capítulo 16. Em Marcos capítulo 16, diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então existem duas coisas que são importantes aqui nesse texto que a gente precisa internalizar. Primeiro, que o crer vem antes do batismo. Quem crer e for batizado, então primeiro crer e depois é batizado, né? A segunda coisa que a gente percebe é que o batismo está acoplado à fé, mas o batismo não está acoplado à questão da salvação. Quer ver? Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ele não diz assim: porém quem não crê e não for batizado será condenado. Apenas quem não crer. Portanto, o batismo ele não está acoplado, né, anexo-lhe, ele está, a salvação, ele está acoplado a crer. Você crer, aí você passa pelo batismo, né? Então,
é uma coisa importante que a gente precisa entender, né? Porque algumas igrejas dizem que quem não se batiza é pagão, né? E, na verdade, né, você é salvo naquele momento ali, em que você entrega a sua vida a Jesus, né? Pode acontecer o fato, por exemplo, daquele ladrão na cruz, que entregou sua vida ali a Jesus, reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, como Filho de Deus, e ele ali morreu e não foi batizado. Então, se tivesse alguma verdade no que pregam nessa questão do batismo, tá certo? Ali o ladrão não teria sido salvo. Mas Jesus disse que hoje estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo, né? Sem ter sido batizado, tá certo? Então essa é uma outra verdade que a gente precisa aprender. Então a única exigência que se faz para que a pessoa seja batizada é que ela creia, né? E ali em Atos capítulo 8, quando o Senhor manda Filipe, lá na faixa de Gaza, para pregar para o eunuco, está bem claro essa questão. Lá em Atos capítulo 8, versículo de número 36, 37, diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E aí Filipe responde: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, na declaração dele, de que ele crê em Jesus Cristo, ele foi batizado. Não existe, portanto, uma outra exigência a não ser essa de crer. É claro que com a história da igreja, que surgiram várias denominações, porque hoje não existe somente a igreja batista, existe a igreja presbiteriana, existe a Assembleia de Deus, wesleyana, são várias denominações que existem. E para você se batizar em uma destas igrejas, você precisa não apenas conhecer a doutrina da igreja, mas você precisa aceitar a doutrina. Eles, por exemplo, se batizaram numa igreja batista. Eles conheceram a doutrina batista e reconhecem a doutrina batista. Se perguntarem algum dia para eles por que eles são batistas, a identidade batista está no corpo de doutrina. Mas você precisa conhecê-las, e você conhecendo, você pode dizer por que você é batista. Não é porque eu frequento uma igreja batista, não é porque eu sou apenas membro de uma igreja batista, mas eu sou batista porque eu sigo a doutrina, o corpo de doutrina da igreja batista, né? Então, esse corpo de doutrina é que faz a gente batista. Aí, se você fosse para a presbiteriana, você precisava conhecer as doutrinas, né, da igreja presbiteriana. Não é que eu estou dizendo que existem doutrinas, porque a doutrina é bíblica, mas existem algumas diferenças na questão da interpretação do batismo, por exemplo. A igreja presbiteriana não batiza por imersão. O batista batiza por imersão. Por quê? Porque o próprio nome, batismo, significa imergir, né? Significa mergulhar, né? E Jesus Cristo, quando foi batizado, ele entrou nas águas e ele, diz o texto, quando saiu das águas, portanto, ele foi batizado por imersão no Rio Jordão. Tá certo? É por isso que nós batizamos por imersão. Existem outras coisas. Por exemplo, outra diferença: a Assembleia de Deus acredita na perda da salvação. E nós não cremos na perda da salvação. Nós cremos que, uma vez salvos, nós somos salvos, porque o ato de Deus, o ato de Cristo para a salvação da gente é um ato perfeito, né? Nós não podemos ser salvos e depois deixar de ser salvo. Então, Jesus é falho? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um ato falho? Claro que não. É um ato perfeito. Agora, você pode dizer que foi e crer e, na verdade, não crer, né? Você pode depois se desviar dos caminhos de Jesus, porque, na verdade, a sua fé não foi legítima e verdadeira. Mas, uma vez salvo em Cristo Jesus, né, você é salvo para a vida toda. Bom, dito isso, eu quero dizer algumas coisas para vocês.
Primeiro é que o batismo também, ele é o início da nossa caminhada cristã. É o início da nossa jornada cristã. Se a gente for olhar para o batismo de Jesus, nós vamos então entender isso, porque quando Jesus começou o ministério dele, o primeiro ato para ele iniciar o ministério dele foi o batismo. Ele foi ao Rio Jordão, e ali ele se batizou, e a partir dali começa, inicia o ministério de Jesus Cristo. Então a nossa jornada cristã, a gente se converte, a gente entrega a nossa vida a Jesus, e a gente então, depois de convertido, entregado a vida a Jesus, a gente passa pelo batismo e ali começa a nossa caminhada, porque no batismo que a gente dá o primeiro testemunho de fé, testemunho público de fé, não é? Como Jesus Cristo, no momento do batismo dele, ele teve o seu testemunho público. Quem deu testemunho de Jesus Cristo? O próprio Deus. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Não é? Então, após aquele mergulho, após o testemunho público, ali nós começamos a nossa jornada cristã, dando testemunho e falando de Jesus através da nossa vida e através do ensino da palavra de Deus. Tá? Ali em Mateus capítulo 3, fala do batismo de Jesus, versículo 13, e diz: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então eis aí, tá, o batismo de Jesus, quando ele inicia a sua caminhada. Então a segunda coisa, nesse contexto, eu já falei, é que o batismo é um testemunho de fé. Quando eu perguntei ali: você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eles disseram que sim. Então eles testemunharam ali da sua salvação, da sua entrega, de que Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E a Bíblia diz que nós devemos confessar Jesus publicamente, e foi o que eles fizeram, não é? Ali em Mateus capítulo 10, versículo 32, diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. É por isso que a gente faz apelo na igreja, irmãos. Porque a nossa conversão tem que ser pública. O nosso testemunho tem que ser público. Quando nós apelamos aqui, alguém quer entregar sua vida a Jesus, levanta a sua mão, ou fica em pé, ou vem aqui na frente. Nós fazemos isso porque a Bíblia diz que tem que ser público. Porque se você faz escondido, significa dizer que você não quer mostrar quem você é. E Jesus disse assim: se você me negar diante dos outros, eu negarei diante de Deus. Então não há salvação para aquele que não dá um testemunho público. Tá certo? Esse testemunho aqui no batismo, que eles fizeram, foi um testemunho público, porque eles estão dizendo para a igreja, para as pessoas que aqui estão, que eles aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ao mesmo tempo que naquele momento do mergulho eles estão dando testemunho, naquele mesmo momento eles estão se identificando com Cristo. Interessante, né? Porque, irmãos, como é que a gente pode entender que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário foi por mim, em meu lugar? A gente só pode entender isso quando a gente lê a palavra e ela diz assim: nós nos tornamos um com Cristo. Há uma unidade. No momento da nossa conversão, nós, ali naquele momento, Cristo, Deus, através do seu Espírito Santo, passa a habitar em nós e nós nos tornamos um com Cristo.
E é exatamente naquele momento ali que a gente passa a se tornar um, que o sacrifício de Cristo na cruz tem valor para nós, porque é o nosso sacrifício. Aqui em Romanos capítulo 6, nós lemos esse texto, diz assim, a partir do versículo 3. Romanos 6, a partir do versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos, grifem essa palavra na Bíblia de vocês, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Unidos. Nós nos tornamos um com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. O batismo, como eu falei, ele não é uma condição para a salvação, mas ele é uma obrigação de todo crente. Todo aquele que crê tem que ser batizado. Por quê, irmãos? É porque eu acabei de dizer que você pode morrer sem ser batizado, e você é salvo do mesmo jeito. Mas se você está vivo e você crê, se você já entregou sua vida a Jesus, você tem que ser batizado. Em Marcos capítulo 16, Jesus ele mandou que todos os salvos fossem batizados. Nós lemos esse texto aqui. Quem crê, for batizado, será salvo. Então ele está mandando todos sejam batizados. Significa dizer que se nós não nos batizamos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo desobedientes ao que Cristo mandou que nós façamos. Então, se você creu, se você entregou sua vida a Jesus, você tem que se batizar, porque senão você está sendo desobediente a Jesus. É necessário saber disso. Portanto, se você está em desobediência, você está em quê? Desobediência é o quê, irmãos? Pecado. Olha que coisa, né? Desobediência é pecado. Então eu tenho que me batizar, porque Jesus mandou que eu me batizasse. E se eu não me batizar, eu estou em pecado. Então pecado não é só mentir, Pecado não é só fazer coisa feia, tá certo? Pecado é desobedecer, e não se batizar é uma desobediência. Por isso é que nós nos convertemos, passando pela classe de doutrina, e nós entramos nas águas para sermos batizados pelas águas. Outra coisa que a gente precisa saber, é muita coisa, irmãos? Sobre o batismo. A outra coisa que a gente precisa saber é que é uma livre decisão, tá? Jesus manda, mas você que decide. Olha, eu gosto tanto, dessa expressão, o livre-arbítrio do homem. Sabe? Porque Deus, pela sua infinita soberania, Deus é soberano em todas as coisas. Ele é tão soberano que ele permitiu ao homem a decisão de fazer escolhas. De escolher se batizar ou não se batizar. De escolher aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. De escolher fazer coisas certas ou coisas erradas. De desobedecer ou ser obediente. Mas a gente sabe que eu tenho essa opção de não se batizar. Não, pastor, eu não quero me batizar. Bem, agora você vai passar o resto da vida em desobediência a Deus. E todos aqueles que andam em pecado têm suas consequências do seu pecado. Então, se você escolhe, você vai assumir a responsabilidade de você ter escolhido não se batizar. Tá? E você vai andar sobre essa, você vai responder por essa responsabilidade que você fez ao escolher não se batizar. Então,
A igreja não obriga ninguém. A igreja não chega, olha, você vai se batizar. Foi isso que eu fiz com você, Luiz Nonato? Não? Você foi assim, Paulo? Foi escolha sua, né? Foi escolha de vocês, não foi isso? A igreja não manda, né? A igreja não ordena. A igreja simplesmente espera que o coração da pessoa ali sinta esse desejo de se tornar um com Cristo naquele momento da morte e da sua ressurreição, né? Então, a igreja não obriga, ela ensina as consequências. E nós temos consequências. Nós temos consequências, implicações religiosas, nós temos implicações administrativas e nós temos implicações espirituais. Espirituais porque nós estamos em pecado, né? Religiosas porque você não está cumprindo uma ordenança da igreja. Administrativa porque enquanto você não se batizar, você não é membro da igreja local, né? Então existem as consequências, né, de você, as implicações de você não se batizar. Amém, queridos? É muita coisa, né, sobre o batismo, porque às vezes a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe, né, e a Bíblia nos ensina todos esses caminhos aí. Que nós possamos refletir, você que já passou pela conversão, né, você que ainda não tomou essa decisão de se batizar, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, para que você tome essa decisão, né, e esteja em obediência ao Senhor. Existem algumas dificuldades de algumas pessoas que já se converteram, né, e que não têm condições de se batizar. Pessoas que querem se batizar, mas não têm condições, né? Por exemplo, nós temos coisas muito comuns na nossa igreja. Pessoas que frequentam a nossa igreja, que já vivem muitos anos um relacionamento com, vou chamar um relacionamento conjugal ou esposa, mas que não são casados legalmente. Eu já pastoreei uma igreja, a Igreja Batista Nova Vida, que foi a minha primeira igreja, né? E lá, quando eu cheguei, que começaram as conversões e tudo, e a gente as pessoas passavam pela classe de doutrina, mas não podiam se batizar. Por quê? Porque não eram casados. Aí eu peguei, juntei bem umas 20 casais logo na igreja lá, mandei tudo para o cartório. A igreja, claro, bancou, né, as custas, e nós batizamos. Mas depois, né, depois que passaram pelo casamento. Aqui na nossa igreja já teve casos assim, né? E a gente pediu que fossem ali, se casassem legalmente para poder passar pelo batismo. Por quê? Porque, irmãos, Jesus disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem que obedecer a Deus, tem que obedecer à lei dos homens, né? O casamento oficial, no cartório, é uma lei dos homens. Então nós temos que ser obedientes também à lei dos homens, não somente a lei de Deus. Amém? Muito bem. Vamos orar.